E aí, galera? Mais uma vez aqui para discutirmos um tema pertinente ao Enem. Veja bem, hoje nós vamos discutir mais especificamente sobre a questão da redação. Um ponto fundamental para isso é pensar assim: toda vez que vocês forem construir uma redação para o Enem especificamente, vocês têm que pensar em duas coisas. Pensar primeiro na questão de quais são os problemas e segundo, quais são as soluções. Tendo isso em enfoque, nós podemos começar a discutir os problemas e começar a discutir as soluções dentro do nosso tema. E para isso nós trouxemos alguns temas para vocês. Então, o tema 1 é como garantir o abastecimento de água frente ao progresso e ao crescimento populacional. Eu chamo a atenção para vocês que logo vocês percebam que isso, na verdade, não é só simplesmente um tema. Ele vem acompanhado de uma interrogação. Então, ele está estimulando o aluno a perceber que existe um problema de água e existe um problema de população. Essas duas coisas o aluno já teria que perceber de cara. Então, para nós pensarmos um pouco sobre isso, temos que pensar no Brasil. Ora, alguém vai dizer assim: o Brasil é rico em bacias hidrográficas, o Brasil é rico em mananciais, enfim. O Brasil, de certa forma, tem muita água, mas nós temos um problema mais grave que isso, um problema maior que isso, que é a questão do aumento populacional. Nós temos o quê? Diversos rios em regiões diferentes, e nós também temos um outro problema, que essas regiões diferentes, elas têm populações desequilibradas. Por exemplo, você vai ter, mais especificamente na região sudeste, uma população muito grande. Então, assim, quando nós pensamos na redação do Enem, nós temos que tomar em consideração algumas coisas. Primeiro, existe uma distribuição desigual de água. Onde nós mais precisamos de água, nós também temos uma população muito grande. Ora, uma questão legal para você explorar. Outra questão interessante para você explorar é o mau uso da água. Nós temos pessoas que desperdiçam lavando calçadas, lavando carros, lavando animais. Fora isso, nós temos pessoas que poluem, nós temos indústrias que poluem. Olha, dá para aproveitar isso daí, dá para ser explorado isso. E nós temos também um crescimento populacional. Quer dizer, como que nos próximos anos nós poderemos fazer para garantir o abastecimento de água equilibrado para essa população que cresce ano a ano? Bom, essas três questões vocês poderiam explorar tranquilamente, né? E aí apresentando algumas soluções. Por exemplo, soluções simples, né? Não desperdiçar água, conscientização da população a respeito da escassez de água, conscientização da população e das indústrias a respeito da poluição dos rios, talvez um redirecionamento desse crescimento populacional. Bom, algumas coisas poderiam ser pensadas em parceria com o governo, né? Até porque, assim, vocês sempre têm que ter em voga o crescimento da população, mas esse crescimento da população, ele também faz parte da questão governamental, né? Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos evitar o crescimento? Não sei. Mas uma coisa interessante para explorar talvez achar uma equação para que a água seja distribuída de forma igual para toda essa população crescente. E aí parte de uma ideia de cidadania. Eu tenho que encontrar soluções mais cidadãs, soluções mais inteligentes. E tudo isso vocês podem estar aproveitando, né, para colocar na sua redação. Bom, o tema 2 também, mesma coisa. Quais são os problemas? Quais são as soluções?
E o tema 2 trata especificamente de um assunto que nós estamos vivenciando, né? Que é a questão da revolução tecnológica. Bom, para nós falar sobre isso é muito fácil, porque nós vamos em algum lugar e encontramos tecnologia, entramos nas escolas, tem tecnologia, entramos em supermercado, tem tecnologia, o celular nosso é uma tecnologia, né? Agora, o tema é interessante porque é necessário que se garanta a dignidade humana dentro de um processo tecnológico e científico. Então, o que nós temos que pensar primeiro? Bom, aquilo que nós estamos falando, o avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas. O avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas foi surpreendente, né? Nós temos iPhone, nós temos iPad, nós temos celulares, nós temos TV digital, podemos conversar online com algumas pessoas, nós podemos assistir palestras em 3D, palestras em holograma, enfim, né? Nós temos carros produzidos por robôs, tá? Então nós temos uma tecnologia muito grande. Mas se pensarmos no Enem, o que nós temos que pensar? A primeira coisa essa tecnologia é para todo mundo? Quer dizer, todo mundo tem acesso a essa quantidade enorme de tecnologia produzida? É uma questão para a gente discutir no Enem. Quer dizer, nós temos pessoas, em contrapartida, morrendo de fome no Brasil. Nós temos pessoas totalmente excluídas do processo digital. Nós temos hoje analfabeto digital. Bom, mais ainda, algo que vocês podem explorar, que é a questão da robotização nas empresas. É interessante, olha que legal, faz o carro mais perfeito, faz o carro mais legal, ou esse carro ele tem menos chance de dar problemas. Interessante. Só que por outro lado, nós temos que pensar assim, quantos empregos estão sendo deixados pela mecanização? Né? E essa mecanização, ela não passa só na indústria automobilística, ela passa também na questão do campo. Você hoje tem máquinas que colhem, máquinas que separam, máquinas que trituram, transformam em grãos, de grãos beneficiados. Enfim, nós temos tudo isso também no campo. Então, quantas pessoas estão sendo mandadas embora? Isso é uma questão particularmente do Enem, gente. Vocês podem explorar isso e arrumar alternativas. Lembrem, sempre alternativas éticas. Bom, o que nós poderíamos encontrar como soluções? Olha, já se fala hoje em inclusão digital, né? Já se fala hoje em melhorar o nível de escolaridade para que muitas pessoas tenham acesso a esses mecanismos que a gente chama de tecnologia. Isso é interessante, né? Bom, qualquer solução que parta de um princípio ético e cidadão será bem-vinda. Bom, um outro tema muito, mas muito interessante é o tema sobre o papel da mulher. Quer dizer, qual o papel da mulher hoje, né? E na verdade também ele pede as conquistas e os desafios. Bom, a mulher sem dúvida, a partir do século XX, principalmente final do século XX, conquistou espaços gigantescos na sociedade, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial, né? O que nós temos hoje é a mulher desempenhando papéis dentro e fora de seus lares. Nós temos mulheres na política, nós temos mulheres no futebol, nós temos mulheres na imprensa. Olha, quanta coisa dá para ser explorado aí, né? Bom, é certo que algumas transformações foram importantes. Por exemplo, você vai ter a conquista da pílula. A pílula anticoncepcional permitiu à mulher o quê? Que ela escolhesse entre gerar um filho e ter uma relação sexual,
né? Então, a partir disso, você pode desenvolver ideias. Imagine só, a partir do surgimento da pílula, a mulher pôde organizar a sua família. Se você pegar início do século XX, você vai ter uma mulher cheia de filhos, e essa quantidade enorme de filhos fazia com que qual mulher vai conseguir trabalhar fora de casa com 8, 10 filhos, que era mais ou menos o modelo familiar da época. Pois, a mulher moderna, ela já tem um menor número de filhos, e ela às vezes ela escolhe quando ela vai engravidar, se é antes de terminar a faculdade, se é depois de terminar a faculdade, e muitas optam por engravidar depois dos 30, que é exatamente um modelo de mulher moderna que cursou a faculdade, montou sua estabilidade econômica, ou ela tem algum negócio, ou ela tem um bom emprego, enfim. A partir disso, daí ela fala, não, bom, agora é hora de engravidar. E isso, querendo ou não, foi uma conquista da mulher. Então, quando a gente fala em papel da mulher, nós temos múltiplos papéis hoje. Bom, se nós pensarmos em conquistas e desafios, nós teremos o seguinte problema. A mulher ela conquistou muita coisa, mas ainda ela tem um espaço enorme a conquistar. Haja vista que nós vivemos numa sociedade extremamente machista. Então, a mulher ainda, apesar de todas essas conquistas, ela ainda exerce uma jornada dupla de trabalho. Ela trabalha dentro e fora de casa, né? Muitas vezes ela faz hoje a função do marido e dela mesma, né? Então você tem assim, a mulher responsável muitas vezes pela família, é ela que sustenta a família. Bom, ainda um outro desafio, não bastasse isso, que é a questão da violência em casa. Muitas mulheres ainda são vítimas de maridos, são vítimas de abuso sexual, são vítimas de espancamento. Esse também é um desafio. Embora hoje já tenha uma outra conquista, que é a Lei Maria da Penha. Olha quanta coisa dá para ser falado, gente. Outra coisa interessante ainda em relação à mulher, para se comentar, é que a mulher, ela tem um espaço gigantesco, por exemplo, dentro da política. Você fala assim, a mulher conquistou a presidência da República. Legal, isso é bacana, mas ainda a mulher, ela pode e deve assumir cada vez mais, a gente pode pensar isso, pode e deve assumir cada vez mais espaços na política. Algo também interessante a considerar, olha, muitas coisas, né? É a própria questão dos empregos. As mulheres conquistaram muitos empregos, mas ainda nós sabemos que as mulheres, com a mesma formação intelectual, com a mesma formação cultural, nos mesmos empregos, ainda ganham menos que muitos homens. Proposta número 4, também extremamente interessante, é o trabalho. O trabalho, nós sabemos, vivemos numa sociedade capitalista em que o trabalho determina desde a sua renda até a sua identidade pessoal e, por que não dizer, profissional, né? Então, trabalho, uma fonte de prazer, uma forma de exploração humana. Olha, na verdade nós pensávamos assim, que até um certo tempo nós arrumaríamos algum mecanismo, né, para que nós cada vez trabalhássemos menos. Na verdade, o que tem ocorrido nos últimos anos é com o advento de toda a tecnologia, nós cada vez trabalhamos mais. E isso é interessante para vocês explorarem, né? Você hoje, uma pessoa hoje, ela trabalha horas a fio no ambiente de trabalho dela, e às vezes ela é obrigada ainda a levar muitas tarefas para casa. Se nós pensarmos assim, no celular, olha, nós conseguimos acessar
muitos lugares com celular, de onde nós estamos, mas nós também nos esquecemos que onde nós estamos também podemos ser acessados, né? Isso é interessante porque as empresas mandam e-mail para os seus funcionários, as empresas telefonam para os seus funcionários e às vezes há um desrespeito, principalmente no que diz respeito à questão do horário de trabalho. Pensando nisso, né, nós ainda temos uma outra coisa que é, com toda essa tecnologia, com todas as leis conquistadas sobre o trabalho, nós temos ainda a exploração do trabalho escravo infantil, né? Ou o trabalho escravo ou o trabalho infantil, quando não os dois, né? Nós vivemos numa sociedade que a gente fala assim, o trabalho escravo acabou. Não. Mesmo nos grandes centros, vocês pegam pessoas trabalhando horas a fio, né? Vocês pegam crianças trabalhando. Às vezes, esse trabalho ele não é digno, às vezes, porque é um trabalho que compromete a saúde das pessoas. Pense na questão da carvoaria, né? Das minas de carvão, trabalhos, às vezes, que prejudicam o ser humano, enfim, né? Tem tantas coisas para ser exploradas e assim, sempre pensando problemas e soluções. Olha quantos problemas nós temos. Algo interessante do trabalho também, só que do ponto de vista positivo, é a questão assim, nós somos um pouco identificados pelo aquilo que fazemos. Nós, como seres humanos, oriundos de uma sociedade capitalista, nós somos assim, identificados pelas profissões que exercemos. Então, é o professor, é o operário, é o médico, é o dentista, enfim. Quando nós perdemos um pouco dessa questão do trabalho, nós ficamos meio perdidos também dentro da sociedade capitalista, como uma identidade. Nós perdemos um pouco da nossa identidade. E isso é interessante pensarmos também. Bom, acerca do trabalho, a discussão é muito profunda, né? Nós podemos ainda falar de trabalhos hoje diferenciados. Nós temos empresas que já entenderam que o homem ele tem que estar mais tranquilo com o trabalho dele e tem deixado trabalhar em casa. Olha, quantas empresas mais modernas têm pedido para que seus funcionários desempenhem funções dentro de casa. Às vezes a pessoa ela nem vai mais ao trabalho, à empresa em si. Ela desempenha da própria casa dela, o que muitas vezes garante uma satisfação maior dos seus funcionários. Bom, pessoal, esses 4 temas que nós trabalhamos, eles compõem a aula de hoje. Na verdade, assim, são dicas, né? Nós temos um tempo muito curto aqui, evidentemente, os senhores e as senhoras aí, no momento da redação, vocês terão um tempo maior. E essas questões que nós colocamos aqui para explorar, com certeza vocês poderão explorar muito mais a fundo. Então, eu desejo uma boa sorte para vocês, um bom Enem, e que essas coisas que nós discutimos hoje, elas tenham servido mais para ilustração de vocês, tá ok? Muito obrigado, até mais.